Meu amigo produtor rural, estamos iniciando aqui agora o 24º podcast, edição especial aqui com o nosso amigo Matheus, da Pátria Agronegócios. O podcast nosso aqui é Agro em Debate, realizado pelo escritório João Domingos Advogados, a fortaleza jurídica do produtor rural. E, como sempre, o nosso objetivo é trazer informações relevantes para você, produtor rural, para poder se proteger, para ter ainda melhores resultados financeiros na sua atividade, né? Matheus, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, meu amigo, é um prazerão estar falando com você, com todos aqui que estão nos assistindo, né? O mercado não tá fácil, né? A gente tá tendo muita dificuldade, é de perder cabelo mesmo, é de gerar muita ansiedade, mas eu espero poder contribuir um pouco agora, nesses próximos minutos. Matheus, é uma curiosidade até minha, né? Eu quero te conhecer, cara, assim, acompanho sempre o seu trabalho ali junto com o Cristiano, né? Mas eu quero entender sua origem, né? Pô, onde você nasceu, como é que foi sua formação acadêmica, sua vivência, né? Enfim, conta pra nós aí. Olha, primeiro, né? Eu tenho essa cara de menino da cidade. Quantos anos você tem? Hoje tenho 31. 31? Fiz aniversário dia 2 de dezembro, agora recentemente. Porra, me senti velho com meus 34 aqui. É 31, mas tem bagagem, assim. Já trabalho já desde os 12 anos de idade com o pai na fazenda. Seu pai é produtor? Produtor rural no interior de Goiás. De sempre onde? foi. Goiatuba. Ah, agora, eu sou de Tumbiara. Você tá brincando? Meu pai já advogou para Compisgol, que era uma cooperativa que tinha lá. Sei. E meu pai já teve uma filial ali já em Goiatuba e tudo. Minha mãe já advogou muitos anos para Goiás. Ela fez mais de 10 anos a parte trabalhista da Goiás ali. A propriedade do meu pai, hoje, ela é muito próxima a Goiás, né? Que fica lá perto do município de Bom Jesus. E produz cana? O que é? Hoje, a gente já produziu cana, né? Consorciado, mas hoje puramente soja, milho. Um pouco de gado no passado. E a terra ali é boa, né? A região é boa, altitude legal, aquela terra de argila lá em cima, né? Ali é diferente, roxa. Cara. Muito bom mesmo. Distribuição e aí eu passei a vida inteira por lá, sabe? Assim, desde do começo, assim, da exposição ao que é trabalhar, né? Sempre tive do lado do pai, ajudando ali, nem que seja uma tarefa mais simples, né? Até ganhar complexidade com o tempo, né? Ganhando maturidade também. E aí, em 2013, né? Estimulado até por uma dificuldade, a gente sentia muito lá dentro da fazenda, né, que era entendimento do mercado. Meu pai sempre foi um cara assim muito fora da curva, né, em querer procurar por novidade, procurar por em como evoluir, né, sair daquilo dentro da porteira, fazer o trabalho também de fora dela. E a gente acabou contratando outras consultorias que, enfim, não tiveram um papel tão satisfatório, né? Muito pelo contrário, em algumas situações chegaram até a afundar mais a gente do que a gente precisava. Então, lá em 2013, né, estimulado já com maturidade suficiente para buscar alguma coisa diferente, aceitei, né, um desafio de morar nos Estados Unidos. Eu fui contratado pela segunda maior consultoria norte-americana num processo seletivo, onde eles precisavam, né, lá em 2013, foi aquele momento, Leandro, onde o Brasil já estava ameaçando os Estados Unidos na produção e exportação da soja mundial. Foi o fim daquele ciclo de 2006 a 2012, que houve um pico muito forte ali de valorização das commodities, né? O Brasil assumiu uma posição relevante ali. Naquele tempo a gente ainda não era os maiores, não éramos os maiores produtores, nem os exportadores, mas a gente já estava ameaçando. O crescimento ano a ano nosso era muito maior do que os norte-americanos. E aí essa empresa norte-americana, né, a fim de criar mais inteligência de mercado sobre a América do Sul, que se tornaria rapidamente o maior. Vou importar um brasileiro aqui. Vou procurar gente que entende. E aí me mudei para lá ao começo de 2014, por onde eu trabalhei, enfim, e aprimorei, né? Já estava graduado? Não, eu estudei agronomia aqui em Goiânia e nesse processo de ida, né, tive que me abdicar do meu bacharel por aqui, estudei agronegócio lá, em paralelo com o meu trabalho. Porém, aqui no Brasil eu costumo dizer que eu não tenho graduação em nada. Eu estudei agronomia 2 anos e meio aqui, fiz 1 ano e meio de agronegócio nos Estados Unidos e fiz um MBA na Escócia, em Edinburgh, sobre planejamento estratégico. E já mais voltado para a área já de gestão empresarial, né? Não mais no agro. Mas estou aí no mercado desde 2014, então são 10 anos, né, de trajetória. Morei em Chicago, no celeiro, assim dizendo, do mercado da soja mundial, né? Da commodity, né? Das commodities. Morei por lá até 2018, trabalhando frente à bolsa, enfim, frequentando lá os bastidores do mercado, né? E aí em 2018, né, para evoluir aquele projeto que eu já tinha ido levar, né, levar a informação do Brasil, eu criei o projeto, poxa, vamos levar a informação reversa, vamos também atender os produtores na América do Sul em língua nativa. Porque a gente já atendia com grupos como o Grupo Schaeffer, Cutrale, que são grandes grupos familiares, né, que já tem aquela equipe de inteligência que tem afluência na língua estrangeira, sabe falar o inglês ali, aquela pessoa especialista dentro do grupo.
Então, assim, poxa, a vasta maioria do Brasil não tem essa fluência. A gente tem que falar na língua de quem está lá do outro lado. E aí, em 2018, eu vim ao Brasil com a missão de realmente fundar a empresa, né, a primeira sede fora do país dessa consultoria norte-americana. Em 2020, né, passado 2 anos já de Brasil em processo de expansão, foi aí onde o Cristiano Palavra entrou, Ronald Macuco, enfim, comecei a construir, né, a equipe de inteligência brasileira para a gente expandir negócio, atender mais pessoas. Em 2020, a pandemia estourou. O meu antigo sócio norte-americano, né, tinha planos diferentes para a empresa, o qual, enfim, a gente não concordou em alinhamento, coisas assim de direcionamento apenas. Decidimos cada um seguir um ponto, e aí que a gente repaginou, né, a empresa para a Pátria Agronegócios, onde a gente simplesmente diz que trocou o colete, né? Colocamos o colete verde e amarelo, a mesma equipe, a mesma clientela, para a gente expandir os negócios aqui no Brasil, né? Hoje atendemos 1.200 clientes no país, são mais de 420 famílias produtoras rurais, do Rio Grande do Sul a Roraima, sem exceção. Então hoje somos aí uma das maiores consultorias do Brasil, muito focado, né, com essa raiz muito forte no campo. A gente fala que para entrar na pátria tem que ter o pezinho sujo. Tem que ter o pezinho sujo. Eu lembrei da frase do Geraldão que é mão suja, dinheiro limpo. E que uma curiosidade minha é o seguinte, o produtor quando fecha o contrato com vocês, como é que é essa dinâmica? É uma consultoria que ele paga um valor mensal para vocês irem, porque eu acredito que vai tendo vários momentos, não é uma questão pontual que você faz uma reunião aqui e aí pronto, já está resolvido como é que ele vai comercializar toda a safra dele. Você vai tendo vários momentos de reflexão, né? Até porque dificilmente você faz toda a comercialização em um único momento, né? Não é uma receita de bolo, né? Sim. A gente fala assim que a gente tem expertise, a gente consegue enxergar o mercado, fazer a leitura precisa, soja, milho, boi, algodão, trigo, e aí a gente tem que entender especificamente, né, como que funciona cada produtor. Vocês também trabalham diretamente com produtores, vocês sabem que produtores de vizinhos de porteira, vizinhos de cerca, têm uma realidade financeira totalmente diferente. Sim. Às vezes um tem uma alavancagem financeira um pouco maior, o outro tem menos, tem mais caixa, o outro não tem. Então, o que a gente faz é, primeiro, entender a realidade de cada um, né? Entender qual a dinâmica, principalmente compromisso financeiro. A gente sabe que a classe produtiva tem umas chaves ali, umas datas limites são chaves, né? 30/4, uma data que tem muito compromisso financeiro a ser pago, 30/8, 30/10, vencimento de custeio, investimento rural. Então, primeiro é entender, né? A gente entendeu a dinâmica de fluxo, entendeu a capacidade de caixa, que tem em estoque. E aí que a gente vai trabalhando. Olha, na nossa percepção, você tem X mil sacas de soja hoje, X mil sacas de milho disponível. Ou não tem. Então vamos vender um pouco aqui, vender um pouco ali, honrar esse compromisso financeiro primeiro, vamos guardar essa soja 23, 24 na mão, não vamos fazer venda por agora, vamos carregar talvez os seus compromissos como você tem do passado. Então não é uma receitinha. A gente senta realmente com cada produtor entender a realidade, para a gente entender a realidade e trazer a recomendação. Como é que foi a estrutura de custeio, os custos que tem ali daquela produção? Exatamente. E esse ano está muito complicado, né? A gente tem muito caso de sensibilização financeira, né? O produtor que está muito medo, né? Não dos compromissos que tem, mas se a receita para 24 vai ser compatível com o que tem hoje. Sim. Quando o produtor ele tem aquele negócio, né, de ser muito fiel aos compromissos que fizeram, né? Tem um fio do bigode bem grosso, né? Então, a preocupação é realmente, será que vai ter capital suficiente? Será que eu produzi o suficiente para honrar o que eu já tenho aqui de compromisso total? Então, tem sido um grande desafio para nós ali entender a dimensão da safra, entender quem está sofrendo ou não. Então, a gente sabe que dentro do estado do Goiás mesmo tem regiões que estão caminhando de maneira, respirando por aparelho, assim dizendo, e tem regiões que estão catastróficas já, né? Matheus, um desafio que a gente vê é porque às vezes a gente vê muito produtor assim da porteira para dentro, falando assim, não, eu quero ter o maior nível de eficiência em produção, então eu quero bater 100 sacas de soja por hectare, e só que da porteira para fora, às vezes ele não se preocupa da mesma dimensão em procurar talvez uma empresa como a de vocês, para ter, eu acho que foi uma expressão, acho que até o Cristiano que colocou aqui, de comercialização de precisão, né, que você fala da agricultura de precisão, mas hoje mais do que nunca é necessário você ter uma comercialização de precisão, porque senão não adianta você produzir 100 sacas por hectare, mas sua margem ficar menor que o cara que está produzindo 80, 70, simplesmente pela forma como você negociou. É óbvio que você não tem uma bola de cristal que você vai sempre acertar, né? Vai só vender no pico, né? Dificilmente isso alguém vai fazer, mas eu acho que o ponto é conseguir aquela linha de raciocínio assim,
não é você ganhar sempre o máximo, mas é você perder o menos possível, né? Exato. É você mitigar perdas, né? Eu acho que Exato. esse que deve ser o foco do trabalho de vocês, é tentar achar um ponto de equilíbrio ali, Olhar né? o que sobra no bolso, né? Muitas das vezes a gente vê muita alavancagem financeira, a busca, né, por produtividades aí exorbitantes e o que sobra no bolso. Tá? Talvez uma grande dificuldade de entender, né? Que nem sempre a produtividade elevada é o caminho mais certo para a máxima lucratividade da tua atividade. Então é uma equação complexa assim de ser decifrada. Sim. É difícil. E como você colocou, você tem várias realidades, né? Então você tem um produtor que às vezes ele tem várias áreas aqui e já está 100% aberto. Às vezes você tem um outro aqui que ele tem a área própria, que tem aptidão para agricultura, mas depende dele mobilizar mais X de capital para poder abrir aquilo dali e até que ponto que vale a pena para ele realmente, pô, já tem a área disponível, ele mesmo abrir, mas enfim, como é que isso casa com outros compromissos financeiros, como é que casa com a estrutura de custo de produção, o que vai vender, a margem esperada e tudo isso, o que é mais complexo que eu vejo para o produtor, principalmente do agricultor, que a gente não está falando só do ano seguinte, os reflexos de uma decisão agora vão refletir em vários anos pela frente. Talvez uma década, e aí, né? Exatamente, é natural você ver financiamento pelo BNDES, máquinas agrícolas de 5, 10 anos, né? Exato. E, poxa, de um dia para o outro as coisas estão mudando bastante, né? Mas assim, existe um ponto até, assim, nem tudo são espinhos, né, Sim. nesse cenário. Como quando há conversa, por exemplo, com produtores que já estão há décadas na atividade, né, como é a vasta maioria, né, 30, 40, tem famílias que estão há séculos, né, já na atividade agropecuária, né, vindo da pecuária, migrando para a agricultura. Assim, é sempre um relato comum dentre esses empresários do setor rural que estão há muito tempo na atividade, de que os anos onde eles conseguiram mais oportunidades foram os anos de dificuldade. Então, esse ano 2023-2024, que é um ano assim, extremamente difícil. Clima difícil, mercado difícil, sabe? Governo difícil, política problematizada. Esse ano pode ser uma grande oportunidade. Apesar de a gente estar sofrendo esse enforcamento da atividade agrícola por falta de margem projetada, o produtor que está se preparando, eventualmente, para pegar alguma dor de barriga em 2024, ele pode navegar talvez num grande negócio, talvez para os próximos 10, 20 anos, que ele não tem a oportunidade como tal. Então, nem tudo são espinhos. Aqueles que estão se preparando, já se organizando, fazendo as contas de casa, sabe, limpando a casa interna, deixando as coisas limpas, ele pode chegar muito bem aí nos próximos anos. Pergunta de milhão, Matheus. De milhões, né? De milhão, de milhões. Como que o produtor faz? O produtor hoje que ele já comercializou, vamos supor que ele já travou aí o custo de produção dele, né? E ele está disponível o restante para comercializar. O que você sugere? Que ele comercialize nesse momento algum percentual ou não comercialize nada? Aguarde, enfim, chegar aí janeiro, fevereiro? Como que está a perspectiva de vocês hoje? A pergunta é de bilhões já. Só para ter uma noção, se a gente reduz em 1% o faturamento da soja no Brasil, a gente reduz 750 milhões de reais na economia. 700, em 1% no faturamento da soja. Não estou falando de milho, não estou falando de algodão, estou falando só de soja. 1%. A gente tira quase 750 milhões de faturamento. Quase um bi da economia. E é dinheiro que entraria, assim, é dinheiro que entra para distribuição. Claro que chega na mão da trade, chega na mão do produtor, mas entra em distribuição, né? Pulveriza na cadeia, né? Então, a pergunta ela é capciosa, assim, ela é difícil, porém o que a gente vive hoje? Né? A gente vive um cenário que se alinha para alta de preço. Hoje a gente tem redução de safra. Desde o dia 18 de julho, nosso primeiro levantamento da Pátria já apontava a maior ameaça da história do Brasil em termos de produção de soja. Ameaça. Ameaça é o quê? Um perigo que vem pela frente, algo que a gente está vivendo por agora. Dia 18 de julho, a gente estimou que são 17 milhões de hectares, eram 17 milhões de hectares, que estavam sob a ameaça climática do El Niño. 18 de julho. Hoje, desses 17 milhões, cerca de 5 milhões já estão confirmados, não uma catástrofe, mas um problema climático. Ou seja, uma perda já consumada, não se sabe exatamente quanto, mas já é consumada uma perda. Estimamos hoje que o Brasil já perde 15 milhões de toneladas sobre o potencial produtivo de soja. 15 milhões de toneladas. Então, isso já dá em torno de quanto de percentual que você estava colocando? Em percentual, Leandro, vamos falar de cerca de 8%. 8%? 8% sobre a safra total. Dá um pouco menos que 10%. A safra total era estimada em 165. Nossa, mas já é algo muito relevante. É agressivo. A perda total no Brasil é agressiva e tem potencial de expandir. A gente sabe que agora, no mês de dezembro, é um mês crucial para o desenvolvimento fenológico das culturas, né? Elas transitam, grande parte aqui nessa região central do país, elas transitam de vegetativo para reprodutivo.
que a soja sai da fase de criar folha, criar massa verde, para começar a criar o quê? Grão. Então ela floresce, ela solta vagem, no caso da soja, né? O milho ele pendoa, depois começa a fazer o preenchimento de espiga. Então, essa fase agora ela é crucial. A chuva agora ela tem que ser a conta-gotas, ela tem que ser perfeita. Se o padrão climático que a gente observou em outubro, novembro, perdurar para dezembro, a gente sai daqueles 15 milhões de toneladas de perda, já estimada para o nosso país, para potencial 30, 35 ou até mais. Então, o mês de dezembro ele é crucial para o desenvolvimento, para realmente a gente entender qual é a capacidade total da perda. E a perda é grande. Aquela área de 17 milhões de hectares que levantamos lá em julho sobre ameaça climática é a mesma área que continua hoje. O último ano, Leandro, que a gente teve um padrão atmosférico semelhante ao que a gente vive hoje foi em 1998. Não foi em 15/16, não foi em 2008, Caramba. foi em 1998. Só que em 1998, Leandro, vasta maioria da soja aqui no Brasil estava concentrada no sudeste e sul do país. Eles eram os grandes produtores de soja no nosso Brasil. Não era a região centro-oeste, não era o norte do país. Centro-oeste, norte e nordeste hoje compõem 70% da safra brasileira. Caramba. E é a região que é mais afetada com o El Niño. O El Niño de alta intensidade, que retrai a chegada de chuvas, eleva as temperaturas, causa escaldadura, deslocamento de ciclo fotossintético, deslocamento de ciclo de plantio da soja. Então, assim, é uma série de problemas que vêm sendo acarretados na soja, que nunca foi observado na história do nosso Brasil. Ah, mas Matheus, 15 e 16 tivemos aí um super El Niño. Sim, só que o super El Niño, ele ganhou intensidade na virada de ano de 15 para 16. Neste ano, ele já ganha intensidade e efeito já na entrada do plantio. Numa fase muito sensível. Muito sensível, muito sensível. Então, é uma grande preocupação. A gente nunca viu isso acontecer numa área tão grande de soja semeada no nosso Brasil. O Matheus, e uma análise aí do milho especificamente, né? O que hoje já está de expectativa? A gente já está vendo um aumento real no mercado físico do milho, né? Mas o que a gente tem de expectativa? Porque ainda está um tanto quanto distante, né? Ainda para o meio do ano que vem, né? Mais ou menos, mas o mercado já sinaliza para uma tendência de alta, né? Leandro, assim, eu entro muito em debates, né, com outras empresas que estão fazendo levantamento, e eu até entendo assim, a parte daquele analista, né, que fica levantando que a safra de verão de soja brasileira tem potencial produtivo. Eu entendo a cabeça dele, porque é a cabeça de quem não sai do ar-condicionado, ele não olha o campo, ele fica na telinha, só olhando lá os números, acha que a realidade do mundo está na telinha do computador dele. Então eu entendo a cabeça dele, não estou dizendo que ele está certo, só dizer que entendo a cabeça dele. Agora, dizer que hoje o milho de segunda safra no Brasil tem capacidade de ter uma safra tão saudável quanto 2023, chega a ser idiotice. Assim, aquele que está afirmando que tem capacidade produtiva do milho de segunda safra no Brasil atingir patamar de 100 milhões de toneladas, como foi o safra 2023, assim, já parte para a ignorância. Por quê? Porque talvez assim, muitos que estão nos escutando pode ser pessoas que não entendem muito sobre o agronegócio, talvez não vivem no campo, né? São pessoas comuns ali, que estão empresários de outros setores. O milho de segunda safra, ele só é semeado após a colheita da soja de verão. A colheita de soja de verão, em média, tem um ciclo de vida de quase 115 dias. Sim. Se a gente coloca ela aqui na região central do país, dentro do mês de novembro, é uma soja que começa a ser colhida ao final de fevereiro. Nossa. A gente tem que lembrar que, diferente do sul, sudeste do Brasil, aqui na região centro e norte, a gente tem um período das secas, que é aquele período que não chove. O veranico, né? O veranico, são as secas prolongadas, que é o mês de junho, julho, agosto, que é seca total. Não, seca não é nem veranico, não né? Tem chuva em lugar nenhum. Por quê? É normal. Todo ano tem esses ciclos, né, de chuvas. O inverno aqui para nós ele é muito seco. Então, se a gente estabelece uma colheita de soja ao final de fevereiro para semear o milho de segunda safra na consecutiva da colheita da soja, a gente já coloca o milho sob sensibilidade de calendário. O que é isso? Ele planta agora. Ele sabe que antes de entrar no período das secas, que tradicionalmente começa ao final de abril e início de maio, depois dali as chuvas já se tornam quase raras, ao ponto de se tornarem totalmente escassas até final de agosto ou início de setembro. Ele sabe que se ele planta no final de fevereiro, o milho não chega em pendoamento até a conclusão da janela de chuvas.
Ou seja, chega o período das secas, o milho ainda nem entrou em pendoamento. Eu acho que até as seguradoras, né? A janela de plantio ela é bem apertada, Exato. né? Então nem cobrem, né? Não cobrem. A seguradora, porque já entende esses ciclos, né? O ciclo da cultura, né? Ele sabe que se o milho plantado pós janela ideal de plantio, ele não tem capacidade nenhuma de atingir potencial produtivo. Porque ele não chega nem no pendoamento, que é quando o milho ali entra em fase de enchimento do grão da espiga. Ele não tem nem a umidade suficiente em solo para concluir o ciclo vegetativo. Quem dirá entrar na reprodução? Então, o milho segunda safra no Brasil já está drasticamente ameaçado. A gente já estima uma redução nacional de pelo menos 8% de área. Nacional. A maior redução de área desde 2016. Foi o último grande El Niño, que não interferiu agressivamente a soja no país, só que detonou o milho segunda safra no Brasil, em 2016. Me lembro bem, eu estava aqui no Brasil passando, enfim, uma temporada. Naquela época eu já morava em Chicago, vinha ao Brasil apenas para passar uma temporada por aqui no final de ano. Estava ajudando a família no dia a dia na fazenda. E me lembro bem daquele ano onde a gente sacrificou muito da janela de milho, plantamos sorgo, porque não tinha mais capacidade de colocar milho dentro de janela. E em 2016 a gente colheu cerca de 10% do sorgo semeado. 90% foi por água abaixo. Caramba, do sorgo? Do sorgo. Que é uma cultura mais rápida, não demanda tanta água. Imagina até milho, quem plantou milho não... O milho plantado naquele ano virou um abacaxi. A gente olhava de fora, parecia uma lavoura de abacaxi. Um milho pequeno, assim, com aquelas folhas muito espetadas. Turricado. Assim, sem pendão, sem nada. Assim, quem dirá uma espiga. E o sorgo foi a mesma coisa. O sorgo não chegou a soltar o cacho. Ele só soltou a parte vegetativa e morreu. Porque ele viu, poxa, não tenho água. Então, para mim concluir meu ciclo de vida, eu tenho que morrer agora. Porque eu não consigo ter água suficiente para durar, passar numa reprodução, encher um cacho, colocar grão, não tenho capacidade, vou morrer. Então as culturas em campo sob estresse hídrico, elas antecipam o ciclo, né? Começam a morrer antes, infelizmente. Entendi. Nossa, então é complexo, hein, Matheus? E eu acredito que hoje os produtores devem estar procurando muito, os clientes de vocês, nesse momento agora, deve estar tendo uma demanda grande para ver como está lidando, enfim, tentando lidar com isso daí. O produtor, ele entende, assim, que quando ele olha para o campo e vê essas perdas muito grandes, né, ele entende que vai faltar grão. E por subconsciência sabe, faltou grão, o preço tende a subir. Então, no atual momento, já tem essa consciência normal do mercado, de que vai faltar, possivelmente, cereais em 2024, oleaginosos em 2024, sob a demanda que temos, né? Então, por isso que a gente já vê agora, em especial, o mercado de milho, né, que é um mercado muito doméstico. A soja é um mercado de exportação. 2/3 da soja do Brasil produzida, ela vira exportação. Já o milho é o quê? 2/3 vira consumo interno. 1/3 é exportado. Então, a indústria interna, né, que está aqui, está olhando no campo, está vendo o produtor perder janela de safra, fazendo conta, vê que não vai se fechar para 2024, já está antecipando. Por isso que a gente está vendo os preços do milho já reagindo com mais agressividade. Porque o comprador interno já entende, vai faltar. Então, esse é a grande chave da questão que está sendo decifrada, e o produtor entende isso agora. Ele vê que está faltando e que os preços hoje eles não serão mantidos. O Matheus, um negócio interessante que eu vejo, que você colocou do produtor, a questão do fio do bigode, né? Que essencialmente ele é a pessoa que deseja honrar e fazer cumprir todas aquelas obrigações. E a gente vê que muitas vezes ele fica, quando ele faz um mecanismo do edge físico, né? Do grão, ele fica numa faca de dois gumes, porque ele vai fazer o edge físico porque para ele não ter um risco de uma queda do preço. Agora, por outro lado, quando ele assina aquele contrato, às vezes comprometendo ali praticamente quase toda a produção dele, se ele descumpre, ainda que parcialmente, é imputado a ele multas pesadas contratuais pelo descumprimento, que ele não tem culpa, vamos assim dizer, né? E aí ele fica naquela assim, né? E aí eu queria entender, hoje, como é que tem sido essa perspectiva? Porque, ao contrário da pecuária, que a gente vê via de regra o edge sendo feito de proteção apenas no mercado futuro, na questão dos grãos é mais tranquilo de se fazer ou pelo físico ou pelo mercado futuro, mas por ser mais prático, né? Pô, aquele produtor mais matuto que seja, ele faz ali no mercado físico travando, né? Mas como é que é? Hoje já tem tido muitos clientes de vocês que às vezes fazem essa proteção também no mercado futuro, como que tem sido isso daí? Olha, o hedge físico ele é a ferramenta mais usada. Tá? Enfim, certo ou errado, é o que se mais usa no Brasil. Agora, existem alternativas mais saudáveis? Existem, que é o que a gente chama de seguro de comercialização. E eu sempre passo a analogia com um seguro na caminhonete.
Uma caminhonete hoje no Brasil nova custa em média R$300 mil. Sem entrar no mérito se vale ou não, mas é o custo que tem para ser vendida. R$300 mil hoje, para você contratar um seguro por um ano daquela caminhonete, vai te custar talvez 10, 15 mil reais por ano. 15 mil reais. É o que você paga para quê? Para que se aquela caminhonete for roubada, ou se você bater ela, a seguradora te paga uma FIP, te remunera, porque você contratou o seguro para ter a proteção daquele bem. A mesma coisa vale para o mercado de soja, mercado de milho, onde você contrata um seguro para garantir o preço. O preço é o teu bem. Então você paga para ter aquela apólice garantindo o preço. Vou usar um exemplo real. Soja para 2024, algumas regiões do Brasil já está próximo a R$125, R$130. Até mais do que isso na região sul e sudeste. Vamos usar R$130. Ele tem 130 hoje. A gente vai lá e trava aquele valor, 130. Em vez dele fazer o hedge físico, que é o quê? Garantir a entrega à compradora, ele vai e contrata um seguro. O seguro é o quê? É uma contratação através da bolsa, que é a que a gente chama aqui, entre aspas, de seguradora. Sim. Então ele contrata aquele seguro. Ele tem o quê? O mínimo que ele recebe na soja dele é os R$130. Se vier abaixo disso, é o sinistro. Foi roubado ou bateu a caminhonete. Sim. Ele vai e aciona o seguro. Tem a apólice me garantindo R$130. Está aqui o seguro. A seguradora vai e paga. Quem que é a seguradora? A bolsa. Sim, Bolsa de mercadorias e futuros. Ou seja, ainda que ele tenha que vender no mercado físico por R$100, ele vai conseguir esse diferencial no seguro que ele fez. Ele vai vender o produto dele a R$100, 90, enfim, o preço que tivesse, se caso o mercado caia. Porém, ele tem a compensação da seguradora. Só que na via oposta, se ele chega, por exemplo, ao ponto de travou 130, o mercado subiu para R$180. Ganhou R$50 de diferença. Se ele tivesse feito o hedge físico, ele teria simplesmente entregue a soja a 130. Aí que vem aquele gostinho amargo na boca. Aquele gostinho assim que dói, é dolorido. Aquele gostinho de 2019, 2020 que dobrou de preço. Dolorido, porque ele sabe que aqueles R$50 a mais por saco que ele tinha pagava muito das contas que ele estava ainda, enfim, no processo de pagamento. E aí, o que ele faz? Ele simplesmente rasga a apólice. Assim, poxa, eu paguei meu seguro, não bati minha caminhonete, não fui roubado, minha caminhonete não foi roubada, não preciso usar meu seguro. Você rasga o papel e vende. Da alta também. Exatamente. Isso vale para a soja. A soja é um pouco mais complexa, porque a tabela FIP dessas caminhonetes, da soja, do milho, cada uma é diferente. Tem e depende do momento também, tem um custo para. Exatamente. Quanto mais agressivo o mercado tá, mais caro fica. Quanto mais tempo, quero fazer um seguro para daqui 2 anos. É mais caro. Mais caro. Quero fazer um seguro para daqui 3 meses. É mais barato. Quero fazer um seguro de soja a 150. É muito mais caro. Uma soja de R$100. É muito mais barato. Então, as tabelas FIPs, né, nessa analogia com a caminhonete, da soja, ela fica em Chicago. A tabela FIP do milho fica aqui no Brasil, BMF, Praça Campinas. A do boi também em São Paulo. Então, assim, existem essas diferenças, né, das tabelas FIPs. Do algodão fica em Nova York. Então, a gente tem que entender essas dinâmicas, essas tecnicidades. Né? Mas o nosso cliente, sim, ele só quer saber o valor final. Esse que quer saber. Matheus, tem confiança em você, quero saber como é que funciona. É isso e assado. Gostou do valor? O valor é esse. Você vai pagar para a bolsa. Não paga, não é para a pátria, não é para mim. Você paga direto para a seguradora. Você sabe exatamente o que você vai ganhar lá. Exatamente. Você já sabe o custo está saindo, o que você tem que pagar para ter aquela segurança que você tem. Você sabe o potencial de ganho que você tem se o caso o mercado subir. Então é isso que a gente faz. É analisar, é criar realmente essa estratégia para cada um. Matheus, e essa questão é até interessante colocar esse nome de seguro, né? Ainda que não seja seguro propriamente dito, mas é a forma do produtor entender o que é justamente esse viés que vai gerar, né? Porque ficar tentando falar de derivativo e não sei o que e outras coisas, enfim, é algo que nunca vai fazer sentido, né? E o que eu vejo que é o maior desafio hoje é o produtor ele entender que da mesma forma que ele faz o cálculo ali do custo de produção dele, que ele vai ter que gastar tanto de calcário, tanto de semente, de outros insumos, que esse seguro financeiro que a gente está falando, ele tem que ser concebido como uma estrutura do custo de produção, como algo necessário, porque senão ele fica naquela, será que esse ano eu não ponho, eu não coloco, tal, porque com certeza, se ele olhar num ciclo de 10 anos e enfim, se durante todo esse período ele estivesse fazendo aquilo dali, ele teria um custo de produção maior? Teria, porque é um custo que ele não teve. Agora, o que ele poderia ter mitigado de perdas ou ter tido de faturamento maior é inequívoco, né? Eu acho que não tem como você olhar para um cenário que o produtor que não faça isso, ele necessariamente, ano após ano, ele vai conseguir ter uma rentabilidade maior que o outro, né? Às vezes, numa circunstância ou noutra,
ele pode ganhar um pouco a mais, mas aí é acidentalmente, aí ele está especulando, né? E eu acho que é isso que é difícil na cultura do produtor hoje, é porque quando você fala qualquer coisa de mercado financeiro, via de regra, associa-se a algo com especulação. Não vou mexer com isso, que isso aí é bolsa, esse trem de bolsa é especulação, né? Só que o problema é que quando ele não faz, na verdade, quem está especulando é ele, sem que ele tenha essa percepção, né? O que eu vejo que quem mais sofre com isso hoje é o pecuarista, né? Não, eu vou aqui e como eu vi num podcast que o pecuarista, ele é um eterno otimista, né? Aliás, não foi nem no podcast, foi um evento que a gente foi, que tinha um consultor Fazenda Blindada com o Ronaldo Junqueira, e ele falando assim, que o produtor, ele é um eterno otimista. Então, assim, ele faz agora, esperando agora, a roupa vai bater R$300. Agora, ele nunca fecha ali o boi no confinamento, falando assim, agora vai bater 220. Mas agora vai bater 200. Ser otimista, fora assim, se você for pecuarista, agricultor, é impossível você ser pessimista. É impossível. Você nem começa a fazer nada, né? Não, é impossível. O agricultor vai colocar centenas de milhões debaixo da terra e vai ser pessimista, não, esse trem não vai dar certo, o cara surda, meu. Tem que ser otimista, assim, é característico. O cara nem levanta da cama para trabalhar. Não levanta, você tá doido. Agora a questão é de conciliar o otimismo com a prudência com as ferramentas que estão disponíveis, né? Esse ponto que você tocou, Leandro, ele é muito bom porque às vezes a gente pensa assim, assessoria jurídica, assessoria comercial, ela pode ser um custo para mim. Será que talvez no investimento? Sabe? Talvez assim, assessorias, né, que estão realmente do lado do produtor, elas devem ser tidas como um caminho para te dar longevidade. Num ano, como 23, 24, para aqueles que se prepararam juridicamente, prepararam comercialmente, mercadologicamente, ele está passando tranquilo. Ele não tem grandes preocupações na cabeça. Ele sabe que vai ter uma perda, vai ter uma redução de receita, só que ele está preparado para o que vem pela frente. Certo. Então, assim, eu vou dar um exemplo real. Um produtor, cliente nosso, há muito tempo, cerca de 5, 6 anos, aqui do interior de Goiás, né, Paraúna. Neste ano, ele é produtor de milho verão, tá? E contratou um seguro para contra... É o milho normal ou é aquele que faz para semente, milho para conserva? Milho semente. Tá? Só que ele é atrelado diretamente aos preços de referência dessa tabela FIP que eu disse, que é Campinas, na bolsa. O que ele fez, né? O milho estava lá na oferta dele em outubro do ano passado a R$80 por saca. R$80. Olha que luxo. Falar de milho é R$80 por saca. O que ele fez? Poxa, Matheus, R$80 por saca, eu pago minhas contas e sobra, hein? E sobra. O que a gente pode fazer nesse caso? Vamos avançar com a venda. Então, o que a gente fez? Fez o hedge físico. Garantiu que vai entregar aquele milho e vamos receber os R$80. Certo. Junto com isso, a gente vai gastar alguns centavos. A gente, naquele caso, ele gastou uns 80, 90 centavos para pagar... Por saca. Por saca. Certo. Para contratar um seguro que, se o milho subisse um pouco mais, ele continuava ganhando. Participava da alta. Só um pequeno ganho que ele queria. Porque a gente já viu que o milho já estava muito na iminência de estar no pico. Não existia também consumo suficiente para absorver aquele tanto de milho e, enfim, justificar mais altas. Uhum. Então a gente foi lá, fez a venda do milho, garantiu R$80 por saca, contratou um seguro de alguns centavos. Vou chutar que foi R$1 por saca. Certo. Mas eu acho que foi um pouco menos, que eu me lembro que a conta toda deu R$70 mil. Para garantir o quê? 80 mil sacas. Ele pagou R$70 mil. Então foi menos. Certo, foi lá uns 90 centavos. Pagou os 90 centavos, 70 mil. Começou a colher o milho. O milho já tinha caído R$40 por saca. Nossa. Aí ele vira e faz a conta. Poxa, mas R$40 por saca a menos. Se eu não tivesse vendido, aqueles R$70 mil que ele pagou salvou ele de 3.200.000 de redução de receita. Aí você olha para trás, será que 70 mil foi muito dinheiro investido? Salvou ele 3 milhões de reais de redução de receita. O que ele não paga com 3 milhões? Se você colocasse um produtor numa outra escala, você podia multiplicar quantas vezes você quisesse essa diferença. Hoje a gente atende produtor desde 40 hectares acima. Nosso menor cliente tem 40 hectares. Nosso maior cliente, um grupo familiar dentro do interior do Piauí, que produz 45 mil hectares. Imagina a gente tratar de uma escala de 45 mil hectares semeados. Assim, olha o volume que a gente vai ter realmente de benefício com um seguro que pode parecer no momento um custo, mas se torna irrelevante. Matheus, eu acho muito interessante o que você colocou agora, porque é bem alinhado com o nosso propósito aqui do escritório. Aqui a gente também atende, a gente fala que é desde aquele produtor que tem 10 hectares até aquele produtor que tem 10 mil hectares ou mais, né?
que é esse o viés que a gente vê. Houve um dado momento que a gente fez essa matriz toda chique, esse negócio todo. Eu falei, não, agora eu quero ter um conceito de escritório de advocacia que é escritório boutique, que é aquele escritório menor, que você só atende, tipo assim, menos clientes, poucas ações, valores maiores, ou seja, mais rentável. É mais ou menos assim, no fim do dia é você trabalhar menos e ganhar mais, né? Sim. E aí a gente sentiu muito forte, assim, a questão nossa, que a gente é católico, é cristão, a família toda é cristão, né? Aqui na verdade a história tem de tudo, né? Tem católico, tem evangélico, tem espírita, mas a gente sente assim, que tem um propósito, sabe, naquilo que a gente faz. A gente tem uma satisfação muito grande. Por exemplo, a gente tem um pequeno produtor aqui que ele vende abacaxi para mim na feira aqui no Ateneu, e cara, ele tinha uma terrinha ali de 7 alqueires em Jaraguá, que ele planta na mão, ele que planta e vende na feira. E há muitos anos ele teve uma operação de crédito no Banco Brasil que ele não conseguiu pagar, uns 15 anos. E isso estava dando com um acumulado de juros, e tu estava dando 600 mil reais hoje. Agora você imagina, como é que um cara que planta 7 alqueires na mão de abacaxi e vende na feira, como é que ele vai ter margem para pagar isso? Não tem como. Não tem. E ele tinha dado essa terra em hipoteca pro banco, e o banco penhorou, e ia levar ela a leilão, pô, o cara ia perder tudo. Ele teria que vender até, pagar e pronto, né? E aí, a gente, ao nos contratar, a gente conseguiu ver a possibilidade de alegar a impenhorabilidade daquela terra, ainda que ele tenha ofertado ela em hipoteca, a lei permite. Fizemos toda a comprovação e há alguns meses o juiz reconheceu e declarou a impenhorabilidade, ou seja, deu ali uma blindagem, uma proteção a esse patrimônio, né? E a gente vê, cara, o que isso impactou na vida dele, porque ele já deve estar ali com seus 60 anos mais ou menos, a mãe dele tem uns 85 anos, mais ou menos, reside na propriedade. Então, assim, se ele perde aquilo ali, cara, é onde que ele mora e é onde que ele tira a fonte de subsistência tirar a vida dele, da família dele. Então, assim, perderia tudo, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque no trabalho de vocês é a mesma coisa. Dependendo da forma como vocês conseguem assessorar e orientar um produtor ali de 40 hectares, pode ser a diferença total de uma safra para a outra, dele sair da atividade 100%, ou ele continuar, inclusive prosperar naquilo dele, é o que você colocou, a longevidade, né? Você dá longevidade àquele negócio ali diante do trabalho que vocês realizam, né? Exatamente, Porque, assim, muito se tem na cabeça do produtor de que, eu quero acertar o olho da mosca, eu quero sempre acertar um pico máximo, e na hora de comprar o fertilizante, o químico semente, eu quero acertar o fundo do poço. Assim, essa mentalidade acaba, assim, atrapalhando muito, né, o planejamento comercial. Que muitas vezes eles, não vou dizer cegam, né, mas na tentativa de buscar uma receita maior, a hora que ele chega, por exemplo, a receber R$80 na saca de milho, como teve no ano passado, ele, poxa, não, quero 85, eu quero 90. 100. Quero 100. E tem como, talvez, alinhar essa sua esse pensamento com a proteção, com a segurança que você vai receber os 80. Se chegar a 100, se chegar a 95, você está lá remunerado pelo seguro de comercialização. Então, assim, tem como aliar. A gente não fica inibindo a vontade de desejo de fazer mais cedo. Todo mundo tem. A gente está aqui para querer realmente prosperar no nosso negócio. Mas tem maneira mais segura do que ficar apenas segurando o negócio na mão. Porque nesse caso mesmo, imagina, vendeu 80, esperou 100, o mercado caiu para 40. Derreteu. Então tem que ter um pouquinho mais de... Essa questão da comercialização tem que ter, realmente tem que se avançar, né, Matheus? Tem um parceiro nosso, não sei se você já ouviu falar dele, do Fabiano Tavares, tá aqui em Itapirapuã, o negócio dele é pecuária, né? Entende muito o mercado futuro do boi, e ele montou uma estrutura muito interessante, que é o seguinte, ele tem um pequeno confinamento lá, de umas 10 mil cabeças, mas o diferencial dele é o seguinte, ele fez um contrato com a Minerva, que ele garante uma escala de entrega todo mês. Certo. Uma escala grande. Em troca, o que a Minerva faz? Cara, todo boi que você me entregar aqui, eu não vou te pagar o mercado físico daqui, que geralmente tem um diferencial de 15% com o CPE São Paulo. Falou, eu vou te pagar o CPE São Paulo, você tá me entregando boi físico aqui, mas eu vou te pagar o mercado de São Paulo. Então, pô, isso já garante uma margem bem expressiva, porque você fala em valor absoluto para aumentar, mas isso na margem de lucro, às vezes você dobrou a margem só com a questão dessa, ainda mais nesse momento do mercado. E além disso, como ele entende muito bem do mercado futuro, ele também faz os edges, quando vai surgindo as oportunidades, que os custos estão interessantes, ele vai fazendo as travas. Então, assim, nesse descompasso que a gente teve do final do ano passado para cá, pô, o cara que já estava com gado encaminhando para confinar, para preparar para entregar esse ano, enquanto todo o mercado estava derretendo, todo mundo chorando, quem fazia parte do grupo dele, que ele fez o fornecimento, né, o ano passado eles forneceram mais de 150 mil cabeças.
Pô, o cara conseguiu, o cara tava assim, é igual você falou, o cara tava o mundo derretendo e o cara tranquilo. É. Cara, eu sei o que que tá tendo aqui, eu sei quanto que eu vou ganhar. Então, a perspectiva é essa, né? Não adianta, igual eu vejo no grupo, eu participo de um grupo de WhatsApp de produtores rurais, ali a maioria é pecuarista. E eu participo justamente para estar acompanhando as dores deles. Cara, não adianta você ficar falando do JBS, que o JBS monopolizou o mercado, que a China é uma filha da puta que tá impedindo o embarque, isso e aquilo, que o Lula, que não... Cara, não adianta, é o mercado. É o jogo, porque né? a gente tem que unir e ninguém vende, ninguém vai vender boi. Pô, cara, como é que você vai unir? O mercado ele é assimétrico, Ainda você não mais tem, a pecuária, você não né? tem como é que você vai reunir isso? São milhões, né? Ninguém vende, como que ninguém vende? Então, assim, precisa entender simplesmente que, cara, o mercado sempre foi difícil. Cara, agora piorou, agora ficou mais complexo. Porque que eu vi no começo do ano? O produtor assim, cara, tá bom, beleza. Você quer pagar uma mixaria no meu boi? Você é um filho da puta, mas tá, então tá aqui, toma aqui meu boi. Aí o frigorífico fala, não tô interessado em comprar boi no balcão agora não. Cara, eu vi o produtor assim, desesperado ao quadrado. Que era uma situação que até então não era tão normal isso, né? Fala, não, pelo menos aqui por mixaria, eu entrego a mixaria porque eu tenho compromisso, eu tenho coisa. Fala, não, agora nós não estamos com escala, não. O dia que a gente tiver interessado em comprar boi balcão, a gente entra em contato. Então, assim, ele tem que ter clareza. Ele falou, cara, mudou, não dá para ele continuar vivendo só o quê? Da porteira para dentro. Não, eu vou produzir o boi aqui e tal, chegou na hora, eu vou entregar e ponto. Exato. E o jogo ele tem que ser jogado dentro da regra que tem. A gente vê muito, né, a aparição desses profetas do apocalipse, né, que a gente chama, que é o quê? É o cara que vende a promessa que o negócio vai só subir, só subir, só subir. Isso aí é o melhor psicólogo que um produtor, um pecuarista pode ter. É escutar que o produto que está fazendo todo dia vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. O boleto chega e aquela alta não veio. O que faz, né? O cara talvez não se planejou nessa promessa apocalíptica, né, de que as coisas iriam alinhar com as estrelas para subir só os preços. E muitas das vezes, por falta do preparo, talvez de um alinhamento mais racional do que o mercado comporta, né? Às vezes ele não se planeja. Aí ele fica culpando. Não, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é da China, a culpa é não sei o quê. E o jogo passando e o boleto vencendo. Então, muitas das vezes, né? E eu falo isso porque, assim, eu sou produtor. Antes de eu vestir esse meu colete de analista de mercado, que já está aqui comigo há quase 10 anos, eu sempre fui produtor. Sou filho, neto, sobrinho. Até papagaio dentro de casa é produtor rural. Nunca vi outra coisa na minha vida, lá dentro da família, que não seja soja, milho e boi. Nunca, nunca, nunca. Não tem ninguém lá no núcleo familiar que faça outra coisa da vida. E eu falo isso por experiência. Às vezes a gente fica ludibriado com essas promessas, né, de que vem, não vem. A análise foi talvez imprecisa, ou apenas feita para atrair a atenção de quem está olhando, quem está escutando. O boleto vence e quem sai prejudicado é só quem escutou. O amigão que tá lá, talvez, num arzinho condicionado, esqueceu de ver a realidade do campo, não tem responsabilidade nenhuma com o teu negócio. Sim. Então, é muito importante entender o jogo como é jogado e ter profissionais do teu lado que saibam jogar aquele jogo. Ah, o mercado tá dando sinais de queda, a soja era para subir 180, subiu 160. Amigo, tá na hora da gente avançar com a venda. Porque se você fica no aguardo, na expectativa de vir a 180, como estão profetizando, às vezes você coloca no risco da ruína. Aconteceu em 2023. Sim. O mercado entrou em janeiro, aquela percepção, todo mundo, nossa, vai quebrar a Argentina demais, vai quebrar o Rio Grande do Sul. A Pátria fez o tour de safra dentro da Argentina, dentro do Rio Grande do Sul, entendeu a dimensão da quebra, projetou aquilo sobre a compensação da produção no Brasil e percebeu que não teria insuficiência de soja no Brasil. Pelo contrário, sobraria. Nossa. Em janeiro, a gente chegou com a nossa clientela produtora rural com 75% da safra recomendada sob venda de soja. 75%. A gente só não avançou mais porque em janeiro a gente não tinha nem a capacidade total produtiva de quem estava semeando ainda. Talvez não produziria nem os 75%. E estava 180 ali. Exatamente. E a gente avançou com as vendas e o produtor se respaldou de uma queda agressiva. A soja caiu no Brasil quase R$45 entre os picos e o fundo do poço. Nossa. Então tem que entender. Assim, o produtor ele tem que entender o jogo como é jogado e sair desses que eu chamo de profeta do apocalipse. É o cara que massagia só o psicológico, massagia o ego do produtor, falando que o trem só sobe. O boleto chega, venceu e o trem subiu. E aí que talvez você saia de uma situação onde você passa com conforto, com uma situação onde você coloca no risco da ruína. O Matheus, um negócio interessante para a gente poder finalizar é o seguinte, essa perspectiva que a gente tem,
na vida, que a única certeza que você tem na vida é a morte, né? E quando a gente fala do mercado de commodities agrícolas, a única certeza que você tem é a instabilidade, que vai subir, que vai descer, e a única certeza, a segunda certeza que você tem é que você nunca vai adivinhar quando vai pegar o topo nem a baixa. Então, ciente disso, poxa, a gente tem que ter humildade em reconhecer que não dá para se continuar fazendo como faz hoje, de adivinhar. Não, eu vou conseguir adivinhar o pico, a baixa, o momento. Isso não está no controle de ninguém. Se tivesse, o cara já estava multibilionário aí. Imagina, eu tenho 12 analistas. 12 analistas, Leandro, moendo o mercado 24 horas por dia. Sábado, domingo, a gente tá lá, moendo aquele negócio. 12. O produtor tá lá, preocupado com folha salarial, soja perdendo. Falta de chuva. Falta de chuva. É funcionário que não veio trabalhar. É não sei o que, problema. Como que vai ser mais eficiente que eu tenho 12? Quer pegar a notícia do WhatsApp ali que o pessoal falou que o negócio vai subir? Não dá, né? Não dá. Um detalhe. Chegou no teu WhatsApp, aquela notícia foi precificada há 3 a 5 dias já no passado. Se tá no seu WhatsApp, é porque ela já foi precificada de 3 a 5 dias atrás. Então o mercado hoje, assim, ele é muito rápido, ele é muito ágil e ele tem, sim, informações diferenciadas. Dentro da Pátria, hoje a gente gasta cerca de $5 mil por mês. Não é por ano, é por mês. Com verba para pagar fonte de dados e informação. A gente paga $5 mil por mês para ter fonte de dado e informação. E aquela fonte de dado e informação, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Se outra pessoa que não tem o conhecimento que a gente adquiriu dentro da Pátria, talvez pegar aquela mesma base de informação e não consegue ter o quê? As mesmas resoluções. Então, não só a informação ela tem que ser necessária, mas também a maneira de interpretar. Sim, sim, sim. Então, é uma tarefinha difícil. Com certeza. Pessoal, acabamos de finalizar aqui mais um episódio. Como vocês puderam ver, foi muito rico, né? Muito aprendizado. Até eu que não planto soja, fiquei com vontade de participar e de contratá-los, né? Para contar com a assessoria deles, porque a gente vê realmente o quanto que é importante, quanto que é essencial dentro da atividade hoje, né? E é isso, Matheus. Então, assim, você que está aí tendo problemas com o ninho, né? Já sabe como fazer. Ele não vai evitar só a perda de produtividade da porteira para dentro, mas com certeza vai te ajudar a como lidar com isso da porteira para fora, para mitigar o máximo possível aí, seus prejuízos financeiros. É isso aí, pessoal. O jogo é jogado. Vamos entender que o ano de desafio ele pode ser também um ano de muita oportunidade. Então não é só olhar os problemas, a gente tem que olhar também o que vem pela frente. E tem coisa boa pelo aí, viu? Realmente o mercado, tanto na projeção de receita, né, quanto nas oportunidades que possam vir a surgir, é um bom ano de 2024. Para aqueles que se prepararem. Tem que se preparar. Isso aí. Valeu. Obrigadão.